Santos anunciou a rescisão de contrato do atacante colombiano Steven Mendoza. Vamos falar os detalhes dessa saída do jogador e também falaremos nesse vídeo sobre um problema: a lateral esquerda do Santos para a temporada 2024. E por que vamos falar sobre isso? Porque Kevson, infelizmente, teve constatado lesão no joelho e provavelmente não deve jogar mais nesta temporada. Então vamos discutir os caminhos que o Santos pode encontrar para essa reta final de Campeonato Paulista, né, terminando essa primeira fase, depois caso o Santos classifique de mata-mata, como será feito, e pensando também na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos começar aqui falando sobre Steven Mendoza e já começo com a nota oficial do clube que diz o seguinte: o Santos Futebol Clube e o atacante Mendoza, de forma amigável, chegaram a um acordo para rescisão contratual nesta segunda-feira. Todas as formalidades foram cumpridas e o atleta já foi liberado para seguir com a carreira. Mendoza acertou a transferência sem custos para o Adana Demirspor da Turquia. O Santos permaneceu com 20% dos direitos econômicos para a futura venda do atacante colombiano. Mendoza, que tinha contrato com o Santos até o final de 2025, chegou ao Santos, foi contratado em dezembro de 2022, logo após ser rebaixado com o Ceará, e mesmo com esse rebaixamento, ele chegou com o status de um jogador que seria importante de 2023. E por que eu falo isso? Por conta do salário. Mesmo com esse rebaixamento, o Mendoza, ele tinha um dos principais salários do elenco santista, recebia cerca de R$600 mil. E aí você pode falar: bom, Nájila, mas o Santos então sai no prejuízo com essa saída do Mendoza? Porque saiu de graça, rescindiu, o Santos não vai receber nada. Não vai receber nada agora, né? Pode receber 20% aí, referente a uma venda futura. Mas, sinceramente, eu acho que tem certas coisas na vida que é melhor você deixar de ganhar porque você vai ganhar da mesma forma. Não sei se fui clara, mas, por exemplo, não ganhou dinheiro com a saída do Mendoza, mas pelo menos você economiza R$600 mil. Se você somar R$600 mil até o final de contrato, coloca no papel e vê quanto que o Santos vai economizar, né, com essa ruptura de contrato com o Mendoza. E também porque era um jogador que o Santos não contava. O Carille não gostaria mais de contar com o Mendoza, não estava nos planos do treinador santista. A diretoria do Santos também não fazia muita questão da permanência do jogador colombiano. Então, às vezes na vida, você perde, mas você ganha ao mesmo tempo, né? Acho que deu para explicar, pelo menos a minha opinião, né, a minha visão em relação a essa saída do Mendoza, que foi um jogador que, apesar de ter sido o vice-artilheiro do Santos na temporada passada, temporada ao qual o Santos foi rebaixado, foi um jogador que, além de ter perdido também a titularidade, né, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, era um jogador que, quando entrava em campo, e eu e outros colegas também cansaram de falar sobre essa falta de compromisso que ele passava, né? A gente assistia o Mendoza em campo e era sempre um jogador que meio que estava alheio ao que estava acontecendo na partida. Era um jogador que às vezes provocava a torcida, né? Dava risadinha quando a torcida cobrava alguma coisa. Enfim, era um jogador que eu acho que a postura não era condizente à situação, ao momento que o Santos estava enfrentando. Pelo menos era a impressão, né, de quem estava acompanhando de fora, de quem assistia jogos do Santos, tanto pela televisão como também na Vila Belmiro. Enfim, um jogador que particularmente não deixa saudades. E se for vendido, né, for bem lá na Turquia, for vendido e der uma graninha aí pro Santos, ok. Se não, sinceramente, mais um jogador que fez parte do inédito rebaixamento do Santos, que vai embora. Então, sinceramente, não vai fazer falta no Santos Futebol Clube, minha opinião. Agora, falando sobre Felipe Jonathan, é um jogador que a gente ainda não sabe o que esperar dele para quarta-feira. Por que eu falo isso? Porque é um jogador que acabou se machucando na partida contra o Guarani, tomou ali um pisão, né, na região do tornozelo, foi substituído, acabou entrando o Kevson, né, que daqui a pouco a gente fala sobre o Kevson. Há um certo otimismo
do Felipe Jonathan de que ele pode jogar o clássico contra o Corinthians, de que foi mais uma questão de um pisão, mais aquela dor ali por conta da pancada, mas o Santos vai ter a certeza, o Carille vai ter essa confirmação no treinamento desta terça-feira, que vai ser o último, né, treino antes do clássico contra o Corinthians. Então, o Felipe Jonathan ainda é uma dúvida para jogar contra a equipe corintiana. Caso o Felipe Jonathan não jogue, acredito que o Rainer deve assumir essa posição. Ele que entrou no lugar do Kevson, né, quando ele se lesionou. Na minha opinião também ele foi bem. Então gostei, né, do Kevson, tanto do lado direito quando ele acabou atuando contra o Água Santa, né? E também quando ele atuou do lado esquerdo dessa última partida, inclusive é o passe dele, né? Naquele lance que é o pênalti em cima do Guilherme. Então, se não jogar Felipe Jonathan, deve ser o Rainer, mas amanhã teremos a resposta. Já sobre o Kevson, vou até abrir aqui a nota que o Santos divulgou sobre a situação do lateral. O lateral esquerdo Kevson sofreu entorse no joelho esquerdo na partida contra o Guarani, no último domingo na Vila Belmiro. Passou por avaliação clínica e foi encaminhado para exames de imagem, que constataram ruptura de ligamento cruzado anterior e também lesão de menisco. Kevson terá que passar por procedimento cirúrgico e, na sequência, iniciará o processo de reabilitação no CEPRAF do Santos. Se a gente pegar em comparação ao Felipe Jonathan, por exemplo, ou até mesmo o Jorge, que ainda não está 100% fisicamente, o Felipe Jonathan ficou cerca de 10 meses afastado dos gramados, né? E foi mais ou menos ali no comecinho do ano passado que o Felipe Jonathan acabou se lesionando. Então acho muito difícil que o Kevson volte a atuar nessa temporada. É sempre uma notícia triste, né? A gente nunca deseja que nenhum jogador se lesione. E era um jogador que poderia, quem sabe, né, crescer em termos de rendimento, não sendo titular, sendo uma opção ali ao Felipe Jonathan. Quem sabe ele pudesse amadurecer o futebol dele, principalmente a parte defensiva, enfim. Mas isso acabou sendo adiado por conta dessa lesão. Mas a gente deseja aqui uma boa recuperação ao Kevson. E aí, essa questão do problema, né? Por quê? Beleza, tem o Felipe Jonathan, que não foi nada sério. Felipe Jonathan, se não jogar contra o Corinthians, deve voltar na próxima rodada. Tá, mas quem que vai ser o substituto do Felipe Jonathan? O Jorge ainda não tá pronto. O Jorge ainda fisicamente falta ainda para ele ficar à disposição. O Dodô tá aí, né? Dodô não foi vendido, não foi negociado, a gente não sabe o que esperar do Dodô. Será que existe essa possibilidade do Santos reintegrar o Dodô para que ele seja o substituto do Felipe Jonathan? É um primeiro questionamento. Souza, lateral que se destacou na Copinha, tem apenas 17 anos. Será que existe essa possibilidade dele ser inscrito na lista B? E aí não tem esse problema, né, da lista A de estourar o número de jogadores. A lista B é infinita. Pode colocar o Souza? Souza que não viajou para o Catar. Tem o Pedrinho Escaramuça, que está no Catar. Será que o Pedrinho pode voltar? A Nájilo Santos precisa contratar um outro lateral, mas para contratar e inscrever o jogador, precisa resolver a situação com o Fabian Bustos. Precisa de um acordo com o treinador argentino. Ou paga os 4 milhões ali da multa, que é o que o Santos foi condenado pela FIFA a pagar, ou então entra no acordo com o treinador, vai registra isso na FIFA, né, faz a homologação desse acordo na FIFA e aí automaticamente cai o transfer ban e o Santos pode registrar novos atletas. Mas qual seria então a solução mais rápida para o Santos? A mais rápida vai ser o Rainer. Só que o problema é o Rainer, ele é lateral direito. O Rainer é substituto do Aderlan. Se acontece algum problema com o Aderlan, suspensão ou até mesmo lesão, como é que fica? Então, é um problema que o Santos vai ter que lidar nos próximos dias, nas próximas semanas, com essa lesão do Kevson. Se o Jorge estivesse à disposição, beleza, né? Jorge e Felipe Jonathan dava para você ter um certo fôlego para pensar se, né, promove algum menino da base, se contrata alguém. Agora, sem o Kevson e com o Jorge ainda sem previsão de ficar à disposição, a situação fica um pouco mais complicada. Me fala aqui nos comentários o que você acha, qual seria a melhor solução para essa situação da lateral esquerda. Vi algumas pessoas também na live que a gente fez sugerindo colocar algum zagueiro improvisado, algum volante improvisado, enfim.
Quero saber a sua opinião aqui nos comentários e me fala também o que você achou dessa rescisão do Mendonça. Gostou, não gostou? Enfim, fique à vontade para deixar o seu comentário e mais uma vez te lembrando para você se inscrever no canal para você não perder nada que a gente posta por aqui, tá certo? Grande beijo para vocês, a gente se vê num próximo vídeo, grande abraço!